Você quer primeiro fazer um apanhado de todo... As questionamentos. Não, mas deixa eu fazer um papel. Eu tenho dúvidas também. Mesa. Eu não vou ter que não, porque você já estava anotado. Tá aí. Porra. Pensei na nossa mochila. Tá. Tá passando. Muito bem, a primeira, uma das dúvidas foi a periodização do período de Chaves, né? Como a gente divide, principalmente relacionado ao governo e à empresa de petróleo, né? A outra são as pautas de 1998, como elas foram, da Constituição de 1998, como elas foram constituídas, como o povo participou do referendo, da constituição das leis e das pautas. A terceira, e foi recorrente, é o papel da mídia nesse meio. Como a mídia se organiza e de que formas ela entra. E assim, adicionando, eu acho que o tipo de mídia que foi falado aqui é uma mídia muito plural. Assim, tem várias mídias diferentes. A grande mídia, a gente teve alguma palhinha aí do vídeo. Mas quando é melhor fazer 3, porque senão se fizer 15 ela vai perder, vai perder. 3. Mas de repente é melhor falar tudo que ela de repente agrupa algumas de uma resposta só. Bem, ela que sabe. O problema é que foi muita coisa, cara. 3 dias aí. Porque o Bebeto esquece a primeira, já esqueceu já. Periodização. Deixa eu... Vai, fala. Algumas angústias, né? Vai, fala. A primeira, eu acho que até aproveitando o gancho da periodização, né, para dar uma contextualizada mais ampla a esse processo, e até uma das razões da minha discordância em acreditar que no primeiro momento houve um ascenso, depois uma desaceleração, muito pelo contrário, o que você tem bem característico na Venezuela é o seguinte: você teve os seguintes processos eleitorais. 98, o Chávez foi eleito. 99, você tem a aprovação da Constituição, uma nova eleição, que ele é eleito novamente. O mandato dele foi de 99 até 2005, quando ele foi eleito de novo. E aí ele teve o segundo mandato de 2006 a 2013, né? Que aí foi 12. Que aí a eleição foi em 12. A eleição foi apertada, ele já estava com câncer avançado, aquela coisa toda. E 2013 agora é o primeiro ano, né? Sendo que em 2004 ele teve um referendo revogatório também, que ele foi eleito. Esse primeiro mandato dele, se a gente pegar de 98, né, 99 até 2005, foi um primeiro período marcado, sobretudo, pelas transformações institucionais, do ponto de vista legal, né? Houve um avanço muito significativo assim, na regulamentação de um novo país, de um novo pacto social, que começa na Constituinte de 99, né, logo no primeiro ano de mandato, e se estende por esses 6 anos com as 49 leis habilitantes, entre as quais se destacam a própria lei de terras, a lei de pesca, a lei dos hidrocarburos, as primeiras leis orgânicas visando algum tipo de organização popular, mas ainda muito, muito, muito tímido, né? Esses primeiros anos, eles então foram muito focados em reformas políticas e não necessariamente em reformas econômicas, até porque a PDVSA ainda estava sob controle de uma burocracia empresarial, patronal ali, que como o cara falou ali no documentário, funcionava como um Estado dentro do Estado, né? Não respondia necessariamente. Então, o Estado carecia muito de recursos, até mesmo para estimular de forma mais intensa algum tipo de organização popular, de redistribuição de riquezas de maneira mais intensa. Então, os grandes esforços do governo foi muito nesse sentido, do ponto de vista legal. E aí, qual é a grande característica desse processo que a mim me encanta bastante? É o fato dele não ter chegado com uma proposta pronta de repactuação. Pelo contrário, a grande questão colocada pela candidatura do Chávez foi um programa em aberto. Se você analisa a agenda bolivariana, que é mais ou menos os grandes princípios colocados ali, né, que conseguiu conjugar o polo patriótico, que foi uma articulação de vários partidos de esquerda, extremamente vagas.
apenas pontuava alguns princípios gerais, assim, a princípio nada que pudesse prever efetivamente o que aconteceu depois do que ele foi eleito. Mas a grande mola mestra da campanha e desse processo era a abertura de espaços participativos para que o povo pudesse efetivamente discutir a reforma política do Estado e discutir o futuro desse país. E aí, isso é reflexo de uma sensibilidade, até mesmo de uma imersão, né, na própria realidade daquele país, de reconhecer que havia uma acumulação significativa de vários movimentos sociais na Venezuela, até antes mesmo do Caracazo, mas sobretudo depois do Caracazo, em que você tem diferentes organizações vecinais, laboriais, estudantis, feministas. Você tem ali uma fermentação de movimentos sociais, sobretudo nos anos 90, que vão ser um passo muito grande para que, no momento em que ele abre uma constituinte, esses movimentos eles vão levar as suas acumulações. Então não é quando ele abre a constituinte que os movimentos se organizam para participar. A abertura da constituinte é consequência das diferentes pressões desses milhares de movimentos que, diante da fragilidade do Pacto Ponto Firme, que foi um pacto oligárquico, né, que perdurou na Venezuela há 40 anos, né, articulado por 2 partidos principais e a maior federação sindical do país, que era a CTV, que eles estavam discutindo até ali no documentário, 40 anos de um pacto oligárquico. Então, quer dizer, ele vem numa esteira de uma crise da representação, da institucionalidade, dos partidos políticos, em que a grande mola mestra era justamente viabilizar a participação desses vários movimentos que foram criados, né, justamente como numa condição de sobrevivência no interior desse pacto ponto firme. Então, até mesmo para poder avançar nas lutas, nas bandeiras, era de fundamental importância essa auto-organização do povo, né? Assim, para a gente pegar como um exemplo mais objetivo, a gente pode pegar, a gente tende a olhar uma favela como algo desorganizado, né? As casas construídas, sem grande planejamento, as ruas estreitas, os gatos, aquela coisa toda. Aí, quem olha de longe pensa que aquilo ali é um caos. Pelo contrário. Aquele espaço, ele é organizadíssimo. Porque se não é organizado, a galera não sobrevive. Porque não é o Estado que vai fazer a ligação do gás. Não é o Estado que vai fazer a eletricidade. Não é o Estado que vai garantir o serviço de água. Não é o Estado que vai garantir absolutamente nada. São eles. Então, as favelas, as comunidades, sobretudo em lugares, em espaços em que você não tem uma representação, uma institucionalidade profissional, uma burocracia que dê conta do atendimento das demandas, isso abre uma brecha muito grande para que o povo se organize e ele mesmo leve adiante esse tipo de coisa. Então, numa escala nacional, isso aconteceu na Venezuela. No sentido de você ter uma institucionalidade que não dava conta e não queria dar conta das demandas da maior parte da população. O que levou a essa organização que, infelizmente, assim, eu não tenho também um conhecimento muito profundo, mas o Roland Denis, ele trabalha um pouco com essas organizações dos anos 90 e mostra, né, justamente a pluralidade de movimentos e a riqueza da construção delas como pré-condições para o próprio fenômeno que veio depois da eleição do Chaves. Então, Carelli, né, quando ele abre a Constituinte, aquilo ali vira um estuário daqueles movimentos todos. E aí você tem o movimento indígena que vai em peso, tem o movimento feminista que vai em peso. Quer dizer, os movimentos mais organizados conseguiram imprimir ali a identidade deles numa Constituição que é sensacional. E que as pessoas se sentem parte daquilo, né? Acho que o mais interessante. Ele mostrou muito o mundo, de segurar a Constituição, levar na Constituição, você via ali no vídeo que não era uma Constituição novinha para botar no vídeo. Você vê que as constituições que o nego tirava da bolsa estavam velhas, amassadas, estavam usadas, assim. É óbvio. E ele faz uma boa propaganda da própria Constituição, por exemplo, em coisas básicas para se comprar, né? Arroz, comida mesmo. Tem um pedacinho da Constituição impresso nos sacos. Sim, houve uma política. Então as pessoas conhecem a Constituição lá. E como foi aprovado em referendo, teve toda essa participação política,
O artigo 70 da Constituição, que prevê a participação política ampliando o espaço de participação para as assembleias de cidadãos e cidadãs, reconhecendo aí a necessidade de pensar o Estado para além daquela institucionalidade liberal do parlamento, do partido, da assembleia, né? Mas pensar a política também no âmbito local, aquilo ali que vai ser também a grande abertura para o processo de democratização radical que existe na Venezuela. Então, assim, depois do golpe, né, no meio desse processo de mudanças institucionais, inclusive a própria direita, né, ela demora para reagir ao processo na medida em que não se tinha muito claro para onde aquilo estava indo, né? Chaves não era socialista no começo do processo. O discurso dele, assim, o mito de origem é meio complicado, né? Porque ele já namorava, claro, uma série. Ele é formado em ciência política, né? Então ele já tem conhecimento, mas assim, ele vem de um movimento nacionalista, né? É o Ezequiel Zamora, é o Simão Bolívar e o Simão Rodrigues. É essa tríade, né, filosófica que, de alguma maneira, é o grande, né, porta-bandeira, a grande porta-bandeira desse movimento aí das Forças Armadas, dos Chaves e tal. Então, quer dizer, esses primeiros anos foram anos em que eles investiram muito nessas mudanças legais, né, para poder abrir caminhos para que esses movimentos pudessem continuar tocando isso, radicalizando os espaços abertos. No meio desse processo, você teve o golpe de Estado, na medida em que algumas leis são implementadas, né, como a lei de pescas, a lei de pesca, a lei de terras, que mexe com as estruturas fundamentais de poder, que mexe com os meios de produção, já que a terra, fundamentalmente, é o maior meio de produção, sobretudo em países como o Brasil, como a América Latina, né, de maneira geral, Venezuela e tal, em que a concentração da terra é fundamentalmente, né, aquela base de sustentação das nossas classes dominantes, né, ou pelo menos uma boa parte dessas classes dominantes. Então, uma lei de terras que limita a propriedade da terra, que encaminha um processo efetivamente de reforma agrária, isso daí, né, a própria lei de pesca, vocês viram ali, né, como isso mexe com as estruturas de grandes federações, né, de grandes multinacionais, né, que exploravam a pesca industrial, enfim. Na medida em que a própria lei do Isidro Cabornetos, que já era uma forma de mexer ali nos recursos advindos do petróleo, né, da exploração do petróleo, aquilo ali mexe, né, com as classes dominantes. Aquilo ali toca na luta de classes. Não passa ao largo disso. Não é à toa que você tem um golpe de Estado, né, que não é bem sucedido. E depois do golpe, não fica por ali não. Em abril você tem um golpe, em novembro a PDVSA para numa greve geral. Durante 3 meses não se explorou petróleo na Venezuela, um país em que 80% da renda veio do petróleo. Eles perderam um PIB. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para botar, quer dizer, não tinha energia para botar, não tinha energia, tinha apagão, não tinha gasolina. Isso foi depois do golpe, em abril, novembro, dezembro, janeiro. Mas calma aí, os oligarcos ou... Sim, a PDVSA controlava aquela estrutura, né, inclusive com um sindicato corporativista, né, que se separa, que se distingue do restante da classe trabalhadora da Venezuela, já que eles são um setor privilegiado, enfim. Então, você tem esse paro geral que o país efetivamente para 3 meses. E aí você tem as filas quilométricas, nego não tinha comida, nego tinha que fazer comida na rua, com fogueira, porque não tinha gás. Nas favelas, que dependiam de bujões de gás, teve boicote. A direita não deixava distribuir gás. E mesmo assim a galera sustentou aquilo ali, resistiu, bancou um referendo revogatório, venceram. E aí é depois desse paro que o Chaves intervém na PDVSA. Aí demite uma porrada de funcionários e assume o controle da PDVSA. Com os recursos da PDVSA, malandra, aí foi. Porque depois de 2006, aí que ele demitindo a galera toda, botando o nego ali vinculado ao projeto e aí realmente pegando os recursos da PDVSA para redistribuir no país. Vinculado ao projeto ou vinculado a ele ou vindo de baixo para cima? Existe ele. Não existe. Ele sozinho não existe. Não, tudo bem. Ele pode ser, ele é a personificação de um projeto? É. Mas não existe ele sem projeto, entendeu? Não existe o Chaves pelo Chaves.
Não, você fez uma diferenciação entre ele e o projeto. A ele ou o projeto? Não existe. Ele é a personificação de um projeto. O que ele faz é relacionado ao projeto. Claro! Tudo. O que sustenta a liderança dele é justamente a devolução do poder ao povo. Isso. É isso que o povo percebe, sente e apoia e sustenta. E é raro isso. E é por isso que quando aparece um camarada desses, eles querem deixar no poder assim, enquanto ele se manter coerente com esses princípios. Mas esse é um debate para depois. A verdade é que a partir de 2006, você tem uma radicalização do processo, você não tem uma desaceleração. Que isso? A partir de 2006 que você tem a multiplicação das missões sociais, que são os programas sociais do governo, que vão garantir acesso à educação, saúde, lazer, cultura, ciência, cidadania, identidade. Caramba! O povo pobre das favelas, e a favela, Venezuela, Caracas, então, é uma cidade favela, não tinha nem registro. As favelas sequer estavam no plano diretor da cidade, não existia. Registro eleitoral, então, que a eleição era facultativa, os presidentes eram eleitos para 20%. Então, nesse sentido, a partir de 2006, com os recursos da PDVSA, você tem aí um impulsionamento das reformas sociais, que são reformas que vão alterar radicalmente a vida, sobretudo do povo mais pobre, que vai ter acesso à comida, à educação, à saúde. Direitos políticos. A direitos políticos, a direitos sociais, quer dizer... E é nessas reformas que não são reformas assistencialistas, né? Pelo contrário, são reformas sociais que atrelam diretamente o atendimento das demandas populares à organização de base. Tu quer comida? Se organiza, mano. Vai fazer uma missão mercal. Você quer educação? Se organiza para ter uma missão Robinson. Você quer saúde? Se organiza, a missão vai lá dentro. Quer dizer, você só tem acesso aos recursos e às reformas se você se organizar. Então é na marra que o povo tem que se organizar. Se já havia uma acumulação de movimentos sociais... O que houve? Vocês vão embora? Não, tá gravando, tá gravando. Beijo. A gente divulga na página do coletivo, sai botando no chat grupo. Beijo, meu amor, adorei. Tchau, gente. Beijo, beijo. Espero que não tenha se assustado com esse povo aí. Tchau, tchau. Acho que eu li o texto do Horácio Capel, ele fala dessa questão dos direitos e deveres. Acho que se encaixa um pouco nisso que você está falando. A população tem os direitos, mas tem os deveres de participação. Exato. Como não existe direitos, entendeu? Sem os deveres. E esse dever é basicamente a organização popular. E o que é a organização popular? Vem cá. Tiagão não quer você, mano. O que é você pegar o povo pobre e botar esse povo organizado? Não que eles não fossem organizados antes, mas numa organização reconhecida pelo Estado que viabiliza acesso aos recursos, o acesso a direitos, e eles veem isso mudar a vida deles. Quando o Chaves chega e fala, qual é um dos maiores problemas da Venezuela? É a titularidade da terra, que ninguém tem. O pessoal tem propriedade do imóvel construído, mas a da terra não. Então, um dos grandes debates dentro das favelas é a titularidade da terra, né? Que é o que garante efetivamente a permanência dele naquele patrimônio. E o Chaves chega e fala, olha, eu dou, vai ser 1 bolívar a titularidade da terra, mas para isso vocês têm que se organizar. Os comitês de terras urbanos. Vocês vão ter que fazer a planta da comunidade de vocês. Vocês vão ter que fazer o censo. Vocês vão ter que delimitar qual é o âmbito geográfico daquela comunidade, daquele setor, qual é a medição dos terrenos e tal, não sei o quê. São vocês. Ele dá talheres, assim, cursos para a galera estudar, aprender a ter as ferramentas, né? Disponibiliza funcionários para assessorar aquele processo. E eu acompanhei o trabalho do CTU dentro do 23, que você vê a planta de um bairro sair de um guardanapo desenhado ali no rascunho. Pô, um negócio sensacional. O que é isso? Empoderamento. E na medida que os caras vão vendo que dessa organização popular eles têm acesso a direitos históricos que foram alijados do seu alcance, pô, isso só potencializa as organizações. Então, começa como comitês de terras urbanas, comitês de saúde, comitês de educação, comitês de mídias, comitês de comunicação, né? E aquilo ali vai virando
um laboratório, né, de atuação, de intervenção política, que ganha uma culminância, depois de várias tentativas e erros, na Lei Orgânica dos Conselhos Comunais. São microgovernos locais construídos dentro das comunidades com poder deliberativo, executivo e de gestão de políticas. Os caras, eles têm conta, eles têm personalidade jurídica, têm conta corrente num banco, recebem recursos diretos do Estado, de ministérios, de empresas interessadas em financiar projetos, dependendo do projeto que for. E eles administram os recursos, eles fazem a controladoria, eles executam as obras, eles empregam as pessoas. E dos conselhos comunais você tem também as comunas, que são federações de conselhos comunais. Cada conselho comunal numa cidade abrange cerca de 200 famílias. Então, quer dizer, a comuna, ela prevê não apenas uma articulação de vários conselhos comunais, mas também compromisso com o desenvolvimento endógeno da região. Quer dizer, a comuna tem a responsabilidade de potencializar o desenvolvimento econômico daquelas regiões. Potencializar os espaços que existem naquele âmbito territorial, no sentido de gerar riquezas, gerar recursos que possam ser reinvestidos na comunidade. Isso toca na questão da produtividade que eu estava falando. Então você tem, por exemplo, na Venezuela, no 23, para ficar especificamente nesse caso, você tem ali o desenvolvimento, por exemplo, como eu falei, o 23 ele sobe a montanha, né? Então você tem vários patamares assim, do 23. As encostas eram áreas hostis, áreas, o que você vai fazer numa encosta, né? Os caras fazem hortas, plantam alimentos que são vendidos, né, de forma absolutamente acessível para a própria comunidade. Tem mini fábricas autogestionadas de fazer blocos de concreto, porque a questão da reabilitação das moradias é a principal pauta, né, ali colocada pelos moradores de favelas. E várias outras iniciativas de tecelagem, até algumas de metalurgia, tem uma empacotadora de açúcar no 23. Então, você vê isso para ficar em uma favela de todo aquele país. Então, você tem inúmeras iniciativas de produtividade, autogestionada, sem intervenção do Estado, e que viabiliza esse empoderamento no sentido da organização, do acesso, né, aos recursos, de mudanças. Então, de 2010 para 2011, porque eu fui em 2010, fiquei lá 3 meses, entre janeiro e março, voltei em 2011, entre dezembro e janeiro. A diferença de um ano era assustadora. Um ano, a diferença de um ano, em nível de organização, de projetos, de novas demandas. O discurso mudou de um ano, de 2010 para 2011. Mudou em que sentido? Num primeiro momento, em 2010, a principal questão colocada era moradia. E aí, o grande lance lá, que a gente tem que passar pela Funda Comunal, que é um órgão do governo, que ver a viabilidade, né, real dos projetos e tal, não sei o quê. Tem toda a burocracia do Estado, que está travando com o projeto, aí tem que refazer, quer dizer, aquela coisa muito difícil, né, da relação, qualquer tipo de funcionalismo público ou burocracia estatal. Quando eu voltei em 2011, o que eu vi? A gente tem que tomar o Estado, a gente tem que tomar a Funda Comunal, a gente tem que tomar a Funda Comunal. Então, quer dizer, existe um movimento também muito significativo. Cara, 15 anos não é nada, bicho. Que isso? Chegar a falar que 15 anos é muito, ainda mais que na revolução socialista. Caralho, meu irmão, vamos pra realidade. 15 anos não é porra nenhuma. Até mesmo porque, se você parar pra ver quando que efetivamente você tem um ascenso, uma aceleração dessa organização popular com recursos, né? Porque é o que eu falo muito pra vocês aqui. As pessoas se organizam por quê? Porque tem que ver nessa organização a viabilidade de ter realmente demandas atendidas ali, a nível mais amplo, a nível mais geral. A militância aguerrida, né, por uma ideologia, por uma utopia, a gente sabe que isso é para poucos. Manter essa militância é mais difícil ainda, mesmo para os que são mais voluntariosos nesse sentido. No nível
mais amplo, é fundamental atrelar a organização à viabilidade de fato de você ter demandas atendidas. E isso só acontece a partir de 2006. De 2006 para cá, você tem mais de 50 mil conselhos comunários na Venezuela. A pergunta que fica é, quanto tempo demorou para o capitalismo se hegemonizar, mesmo que nacionalmente? E aí usa os Estados Unidos como exemplo. Não demorou? Só depois da década de 60, do século XIX. Ô Mariana, eu queria fazer um questionamento. As exportações de petróleo na Venezuela são majoritariamente para os Estados Unidos, ainda. Isso, de certa forma, não limita essa dependência de exportação do petróleo para os Estados Unidos. O petróleo, a economia da Venezuela depende do petróleo e, de certa forma, não limita os avanços do... Olha, foi muito boa a sua colocação, porque aí se articula com uma outra questão que eu queria trazer aqui para vocês. Algo que o Bernardo falou lá na Assembleia, né, o David Harvey, né, tá virando, né, o nosso patrono aqui do Senado. Mas o David Harvey, ele fala uma coisa que é, na minha opinião, sensacional, que é essa questão da luta local na contemporaneidade, né, no contexto da globalização. Meu camarada, romper com o capitalismo, só a Venezuela, não existe. Isso mesmo. Não existe. Querer que o cara rompa com o capitalismo em 15 anos, a partir do Estado da Venezuela, que isso, cara? Isso não existe. Até porque ele está dentro do sistema mundial. Claro, Existe. exatamente. Ainda mais, se já era difícil no século XX, O Rodrigo falou que porra, imagina hoje, no século XXI, com essa globalização, com essa inter-relação monstruosa, né, do capitalismo em dimensões absolutamente incontroláveis por nós. Então, uma ruptura com o capital, do ponto de vista macro... Não se faz em 15 anos. Primeiro, não se faz em 15 anos, e segundo, não se faz sozinho. É por isso que o lugar estratégico da luta revolucionária é o local. Porque é onde a gente vê o nosso inimigo. Lá em cima, ele está diluído. Ele não existe. É, porque não é bem um Estado-nação, né? A gente gosta de falar, não, porque exporta para os Estados Unidos. Assim, os Estados Unidos é uma... Tem um papel fundamental no função, Estado. né? É um papel, mas não é só o Estado-nação, né? Às vezes a gente vê muito no discurso de esquerda, que é um pouco mais vulgar, do tipo, os Estados Unidos... Não é pro Estado, do Estado pro povo. Caralho, não. Sabe o que você tem na Venezuela? É o oposto. As últimas leis implementadas na Venezuela são leis de transferência de competências do Estado para o povo organizado, para os conselhos comunários, para os comuns. Então, nesse sentido, o que se coloca é um movimento oposto. E, a meu ver, muito mais interessante. Penso sim que o Estado Nacional tem o dever de controlar os meios de produção estratégicos, porque não tem como você delegar conselhos comunares. Por exemplo, a garantia ali de um controle de uma PDVSA, Que em termos de montantes são o maior percentual. do banco. Todos os cidadãos têm o direito de estar participando. Não é só um conselho comunal que é territorializado. Eu acho assim, setores estratégicos da economia, estratégicos efetivamente, Alimentos. indústria de base, Alimentos. Energia, comunicação. Mas Isso aí- isso é o que o grande capital, é onde o grande capital lava a égua, em termos de montante. Agora, o que está Isso aí, territorializado a não gente precisa precisa do Estado. Agora, eu discordo que seja apenas 20%, Não, estou entende? dizendo em termos de montante de Não riqueza. acho. Em termos de riquezas, né? De Em termos de lucro. riqueza. Porque E o que gera de lucro. na tua fala eu entendi num termo mais Entendi, a questão quantitativo. de Não. 20% em relação ao quê? Entendi. Que o Thiago tinha falado, não, se a gente considerar em termos de riqueza, só 20% da economia, 80% estaria no controle do Estado, 20% não. Eu fiquei meio assustada com isso, porque ainda me soa muito estadolado. Em termos de produção Mas de em termos de riqueza. produção de riqueza, se sustenta na medida que você pensa, olha só, indústria de base, comunicação, energia, Onde os caras lavam a égua. terras, você precisa de uma instituição que banque isso, garantindo efetivamente o acesso do povo, né?
E para isso você tem que ter um povo organizado ali dentro. É claro. E para isso aquele Estado não pode ter muitos poderes também. Esses poderes também têm que estar redistribuídos. Tem a questão da democracia, enfim. Mas a verdade é que o que você vê na Venezuela, vou deixar vocês comentarem. O que você vê na Venezuela é um movimento oposto a essa estadolatria defendida pelo Rodrigo, que a meu ver é extremamente equivocada, porque não reconhece os erros, os equívocos, né, cometidos pelas revoluções do século XX, cara. Isso sustenta, porque quando o Estado controla aquela merda, não larga mais. Você vai perder a história. Então, assim, a gente deve sim potencializar os espaços de organização do povo, de formação do povo, para que ele tenha controle dos meios de produção. Como? Você tem conselhos comunais também, laborais, sindicatos. Você tem uma série de organizações que viabilizam esse controle. Cara, vocês têm assim, mais um exemplo pontual, mas que a meu ver é bem simbólico. Lá em Sabana Grande, no leste de Caracas, é uma área mais de elites, né? E você tem ali um boulevard, que é muito famoso, que é onde tem várias coisas para vender e tal. E aí você tem corredor de burroneiros, né? Que são os camelôs. E aquilo ali sempre foi um engodo, né? Naquele setor assim, mais de elites, aquele bando de camelô, aquela loucura que é e tal, não sei o quê. E aquilo ali sempre foi uma tensão ali em Sabana Grande, né? O que o Chaves fez? Puta edifício, assim, de 5 andares, uma monstruosidade que estava abandonado lá para especulação imobiliária. Expropriou e deu o controle dos burroneiros. Chegou e falou assim, esse espaço é de vocês, para vocês construírem aqui o que vocês acharem que é válido. E aí impulsionou, a partir de todo um dispositivo, né, reuniões de formação com os burroneiros, mesas de trabalho com os burroneiros, para que os burroneiros pensassem projetos de desenvolvimento e de produtividade que se articulasse com aquele vínculo laboral dele e com um projeto mais amplo de sociedade, de autossustentabilidade, caralho a quatro. Eu participava das mesas, aquela galera assim, pô, camelô, sacou? Falando de socialismo, pensando, pô, estratégias sensacionais, assim, que articulava desde o cara, do produtor lá na puta que pariu, até a venda daquele produto dele ali na tenda e os diversos usos e sentidos que eles queriam dar para aquele spa. Porra, irmão, isso não é socialismo, cara, eu não sei o que é. Agora, é um processo que amanhã pode, sei lá, acabar? Pode, claro. Agora, você achar que a tomada do Estado é o definidor da revolução socialista, não é, nunca foi. Nunca foi. Nem teoria, né? Nunca foi. A tomada do Estado, nem teoria é puramente socialista. O assalto aos céus, mera consequência. Quer dizer, ajuda, mas em nenhuma maneira resume. E não pode ser o nosso norte, pelo contrário. O movimento é justamente no sentido da diminuição do Estado, porra. Eu acho que essa é uma que a gente sabe, o próprio marxismo reconhece que o Estado é um espaço de dominação de classes. Ah, mas aí a gente vai fazer a ditadura do proletariado a partir da... Porra, vamos, a gente pode ser mais criativo, sobretudo com as ferramentas que a gente disponibiliza hoje e com as diversas possibilidades que existem. Então, quando eu vejo um burroneiro pensando, sabe, falando de socialismo, e não de forma leviana, mas vivendo da pele dele, trazendo a experiência concreta, discutindo com um camarada lá, pô, formado em outro tipo de teoria, junta aquela porra toda numa mesa de trabalho, para sair dali os encaminhamentos de autogestão de um espaço que foi expropriado da burguesia para o controle dos trabalhadores. Porra, isso para falar de um exemplo pontual de Sabana Grande em Caracas. Acabou. Aí eu posso me estender aqui sobre as centenas de fábricas expropriadas e devolvidas ao controle operário. Fala. Não, falei. Eu tenho aqui umas considerações e dúvidas até para juntar um pouco nessas outras. Primeiro, não, só destacar que você falou dessa importância, eu acho, mais uma crítica ao Rodrigo,
o que ele falou, dessa importância e necessidade de ser um processo, que ele fala. Falou que da Revolução Russa, que não foi um processo de ser um fato consumado, acho que tem que ser um processo, tipo, da importância e necessidade disso, até o que ele falou do Galeano, assim, dessa necessidade da utopia. O Galeano tem um verso assim que fala, a utopia está no horizonte, o caminho dos passos, ela separa dois passos, mas que mantém caminhando. O importante é manter caminhando e adaptando a mudança da sociedade. Eu acho que isso é muito importante. Então, uma coisa complementar nisso, a utopia, é que a utopia, para a gente conseguir vê-la, a gente tem que estar de coluna ereta e cabeça para frente. Isso é muito legal também. E que ela falou das mudanças no mundo do trabalho, tem que caminhar junto com essas mudanças todas. Não pode se reter esse marxismo ortodoxo que fala, que acredita no proletariado e tal. E outra, só uma consideração que é mais uma dúvida também, fala um pouco mais das eleições, que ficou mais apertado, mas também destacar que não pode ver apenas como uma queda assim, do apoio ao chavismo e tal, mas também às vezes pensar como conseguiu ganhar, apesar da mídia, por exemplo, privada muito forte, apesar das coligações e tal. Uma outra dúvida, da questão urbano-rural, que eu queria saber muito como é que é essa organização, se é urbana, basicamente, ou se é rural também, porque pensar, por exemplo, o socialismo, ele fala muito pensa apenas no urbano, a teoria fala apenas do proletariado e tal, mas a gente vê que as revoluções do mundo foram basicamente rurais, as revoluções socialistas, entendeu? A China foi uma revolução camponesa. E as revoluções burguesas também. Cuba foi uma revolução camponesa, a Rússia, até, apesar da importância do trabalhador e tal, era basicamente agrária, basicamente camponesa. Então, Vietnã, tudo, entendeu? Todas são camponesas e a gente às vezes se tem muito urbano. Também que ele sobre a competitividade, acho que a medicina em Cuba, acho que é um exemplo. E outra questão dessa da produtividade, o Brasil, que os minifúndios, apesar da menor proporção de terras e do não acesso à tecnologia, é o que abastece o mercado interno, né? Basicamente são os mais produtivos. 80% do abastecimento interno da cidade de São Paulo é o cinturão verde, em torno do que é agricultura familiar e pequena propriedade. E além disso, também dessa competitividade, até que ponto é necessário. Porque muitas vezes falam, precisa para competir, mas às vezes essas mudanças também não são necessárias. O desafio não é da competitividade, é da produtividade. Não, eu entendi o que você falou. E só rapidinho aqui, questão do povo organizado que você falou. Sem o Estado, só explicar um pouco melhor, que eu acho que eu não peguei tão bem, assim, essa questão do povo organizado mesmo sem o Estado. Dessa questão como é que o povo se organiza, porque eu lembrei que eu fui agora, para aquela palestra mesmo que eu fui em São Paulo, do David Harvey e de um alemão, que é o Heine, sei lá, o cara que tem os manuscritos lá do Capital. Tá? Eu achei que eu fui nessa escola do MST, que é a Escola Floresta Fernandes, já fui lá. Que eu achei impressionante assim, como eles se organizam, não sei direito da burocratização, como é que tem e tal, mas eu achei impressionante que eles lá não tem funcionário, então eles se revezam nos serviços. O cara trabalha na agricultura, o outro lavando o prato, o outro varrendo o chão, na semana seguinte eles trocam, e o outro está estudando, bem, cara. Aí no dia seguinte quem está estudando vai lavrar e o outro que está lavrando ia lavar prato, eles vão se revezando. Funciona assim, um negócio totalmente independente, assim. Porque não adianta só você ter o conhecimento teórico do MST, para você conhecer como é que é, você tem que saber o dia a dia do que é estar na lavoura, do que é estar no trabalho. Do lado do GIS, eu achei isso é sensacional, muito bom. Sensacional. Só que queria colocar só um gancho no que ele falou sobre as eleições, em relação a foi apertado e tal, os últimos. Essa dinâmica toda dos conselhos e tal, você falou da organização popular e tal, uma eventual eleição que supor que o Capriles ganhasse. Toda essa estrutura, ela seria profunda o suficiente para se perpetuar, ou se o Capriles ganha, ele colocaria em xeque essa... uma boa pergunta. Ele não pode fazer isso sozinho, ele precisa da Assembleia, quer dizer, são leis, né? Justamente uma das grandes preocupações de todo o processo é sempre esse movimento, inclusive isso é uma das críticas da galera da esquerda. O Holandenes, por exemplo, ele é um camarada que justamente critica essa excessiva regulamentação das formas organizativas do povo.
que aí ele chega e fala que isso sufoca, isso engessa, né? Quando você torna lei, olha, o Conselho Comunal virou lei. Então, estabelece ali todos os princípios, os critérios, as formas de fazer. Aí você tem duas faces. Uma é a que você amplia de forma significativa a possibilidade de organização. Porque, pô, o camarada vai ter um manual de como fazer, sacou? E aquilo ali, obviamente, se torna mais, pedagogicamente, didaticamente, é bem mais fácil, né? Para você poder potencializar uma organização a nível de massas. Você quer saber, essas organizações estão instituídas constitucionalmente. Tem gelo lá na cozinha. E posso acrescentar só uma coisa Só um rápida? minutinho. Tem esse lado que potencializa, como potencializou as centenas de formas de organização. Depois da legislação, depois da regulamentação dos conselhos comunais, em 2006, você tem, obviamente, uma multiplicação absurda de conselhos comunais. Então, você tem ali na lei como é que faz eleição, como é que faz controladoria social, como é que você vai gerir os recursos, como é que você vai elaborar projeto, quer dizer, organiza, né? Burocratiza. Na hora que burocratiza, tolhe também aquele espaço de livre criação e tal. E aí os indígenas metem a porrada. Aí você tem um Sabino que morreu na semana anterior do Chaves, sabe? Porque os indígenas não se veem reconhecidos naquela forma de organização. Mas é a forma da lei. A organização dos indígenas fica ali. Mas essa colocação ali não garante a continuidade do processo, mesmo que dê livre um capítulo da vida, né? Não, sim. O que eu estou querendo dizer, assim, em primeiro lugar, é a potencialidade dessa regulamentação da lei, né? A lei, ela te dá mais segurança, na medida em que, para você revogar uma lei, além de ser um custo político monstruoso, não é só o Capriles, precisa de uma Assembleia Legislativa com maioria. Quer dizer, ele vai enfrentar um debate. Quer dizer, revogar uma lei é muito difícil, não é fácil. Não é simplesmente, fui eleito, acabou. Por exemplo, as missões sociais, elas não são muito bem regulamentadas, né? Sempre funcionaram como uma institucionalidade paralela à institucionalidade formal. Na Reforma Constitucional de 2007, uma das propostas era justamente a regulamentação das missões sociais e o reconhecimento de uma dupla institucionalidade na Venezuela. Essa reforma caiu. Mas em 2002, quando já tinha algumas missões, por mais que elas tenham sido potencializadas em 2006, quando eles têm recursos, já havia algumas missões sociais desde 99. Maria Dentro, por exemplo, desde 99, você já tinha ali um acordo com o governo cubano de mandar médicos para a Venezuela, enfim, a partir da Organização do Popular, etc. 2002, a primeira coisa que o Carmona fez, cancelou todas as missões sociais, destituiu todos os deputados. Quer dizer, foi realmente autoritário ali. E o que deu? Caiu. Então, e isso porque não era regulamentado. Essas leis aí de participação política, inclusive de transferência de competências, vou até falar um pouquinho melhor sobre isso, de transferência de competências do Estado para as organizações populares, isso daí, cara, é um avanço que não é uma simples eleição que muda, entendeu? Até mesmo porque as pessoas estão construindo isso na prática. Mariana, você concorda que isso é uma instituição que está dentro do Estado? As decisões só não são tomadas por quem está dentro do corpo burocrático desse Estado. Aí a gente tem que pensar o que é o Estado, o que é o alargamento do Estado e a própria desconstrução do modelo liberal de Estado, né? Quer dizer, eu vejo, claro, é algo que tá dentro do Estado na medida em que é uma lei prevista por esse Estado que prevê a organização popular nesse institucional sem o controle da institucionalidade. Mas não tem o controle. É isso, mas continua sendo do Estado. Mas não tem o controle da institucionalidade. Pois mas eu acho que nos leva... É saudavelmente ouvido. Não é à toa que você tem muito anarquista namorando o que acontece na Venezuela. Por mais que haja todas as críticas ao personalismo do Chaves, aquela coisa toda, quem está lá dentro e está vendo isso acontecer na base, a nível da organização dos conselhos comunais, das comunas, das federações de comunas, cara, isso daí é muito mais próximo de um discurso anarquista do que propriamente socialismo clássico, sacou?
E aí, nesse sentido, quando eu puxei o David Harvey lá no começo, e dessa vinculação das lutas locais a uma própria redefinição do Estado e da luta global, isso tem uma potencialidade monstruosa. Porque quando tu dá poder ao local, o local faz um enfrentamento na base, no pé do gigante, né? Tem um gigante lá, você não consegue fazer a luta de cara a cara com ele, né? O cara é gigante. Mas se te dá um machado, você tá ali colado no pé dele, tu corta a porra dos dedos do gigante, ele não vai conseguir andar mais, ele vai perder o equilíbrio e vai cair, sacou? É um pouco isso que está acontecendo. Quer dizer, esses conselhos comunais, a viabilização dessa luta local, é você dar um machado no pé do gigante. Vai demorar para esse gigante cair? Vai demorar, não vai ser uma machadada só que derruba ele. Necessita aí, obviamente, de uma articulação ampla, de um processo de acumulação, e que aí você tem isso acontecendo de forma incrível em lugares na Venezuela. Você falou do campo, Bernardo? No campo é muito mais radical do que na cidade. Na Cúpula dos Povos, a gente trouxe o Gustavo Borges, vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo ainda, que ele é expoente do movimento de comunicação. Desde que a gente se formou, né? Já debati com ele. Que é um expoente de comunicação popular, lutador de favela, aquela coisa toda, bem urbano, não sei o quê. E o Títio, que é de uma comunidade de interior, camponesa e tal. Você tem cidades inteiras autogestionadas por conselhos. Cidades inteiras. Então, o que é isso? Esse documentário Comuna, né, que eu também queria que vocês vissem, mostra um pouco essa dimensão em Barinas, as decisões, assembleias de base, decidindo efetivamente tudo. Tudo, não existe nas prefeituras. Quer dizer, você tem ali a figura do prefeito, mas ele não tem poder nenhum. Você tem delegação, justamente é o que eu estou falando, você tem transferência de competências, quer dizer, cada vez mais a institucionalidade liberal passa a ser um espaço formal, pontual, que garante ali o funcionamento de uma burocracia básica que coloca em funcionamento o básico, né? Mas as decisões, elas são tiradas, os projetos são viabilizados em outro espaço. Em outro espaço. Então, é um pouco nesse sentido que a gente percebe, por exemplo, nesse repensar aí a Venezuela, mais um exemplo pontual, né? Que eu acho que esses exemplos eles são bem simbólicos, assim, pra gente sair um pouco da teoria e ver o que está acontecendo na prática. Eu sugiro que todos vocês vão à Venezuela sentir um pouco isso. Sobretudo a galera da CST. Quer dizer, eles até devem ir, mas tem que ver exatamente aonde eles estão indo. Mas assim, é só uma provocação. É só esse pessoal que tem mais... Não sei. Que é completo, que participa... Eles são os mais radicais. Que participa da oposição à esquerda do Chaves é só a CST. Tem outras correntes que são bem, tipo o próprio Ecosol Enlace, que tem sua crítica ligada mais à questão ambiental, e algumas correntes são estão absolutamente de acordo com o processo, que principalmente o MES e a APS estão fechadaços com o processo. Eu acho assim que o processo, óbvio, tem muitos limites, ainda não se superou um paradigma ainda macro, né, de desenvolvimento pautado na exploração do meio ambiente. A própria economia rentista, né, ainda é, né, o grande fonte de riquezas da Venezuela. O próprio controle dos bancos, né, isso, a reforma constitucional de 2007 previa isso já, um avanço no sentido de acabar com essa autonomia dos bancos, né, e trazer isso para dentro do Estado. Não conseguiram, caiu lá na reforma constitucional de 2007, está sendo debatido. E esses processos plurais de produções de diferentes tipos de relação do ser humano com o meio ambiente, viabilizados a partir das comunas, das federações comunais, dos conselhos, tanto a nível local ali, numa encosta, numa porra de uma favela de Caracas, quanto a nível monstro. Você pega o carro na Venezuela, eu viajo em todo o norte da Venezuela, de ônibus. E aí você via, assim, nas estradas, assim,
umas estruturas monstruosas. Aqui se acha socialismo. E aí, assim, diferentes fazendas gigantescas, né? Quer dizer, pensando em produção de alimentos e tal, diminuição dessa dependência da renda, do petróleo, da importação. Quer dizer, existem muitas iniciativas nesse sentido. Mas a gente está falando de uma história, né, também. De séculos de dependência do petróleo. E vamos combinar, é muito dinheiro, cara, que vem do petróleo. E você conseguir se desvincular disso, puta que pariu. Isso faz diferença na vida material. Mas já tem um projeto então, operativo? Isso que eu ia perguntar, das indústrias, por exemplo. Você Há um, várias. há um apoio ao desenvolvimento das indústrias e tal, para não precisar importar tanto, né? Porque se ouve falar que a Venezuela acaba importando muito. E que leva uma que mais dependência. eu ouvi de debate lá era nesse sentido. Desenvolver a Que mais indústria, você fortalecer a pega indústria. Se você botar Chaves no YouTube, sem qualquer discurso aleatório dele, eu duvido que ele não vai estar falando disso. É a maior crítica, né? Que eles têm que produzir, que eles têm que fazer. Porque tem que esse social acontecer. eles conseguem, na né? campanha do Maduro, assim, que é um desafio. Eles já reconheceram Porque esse isso social, é um problema. então, esse social eles já atacaram, igual você está explicando, vamos dizer assim, as medidas emergenciais eles tomaram lá. Em relação à indústria, esse fortalecimento, não pode vir só do povo, no caso de Precisa. Mas desenvolver uma falo, indústria. Cara, é o que eu digo. É um processo. A gente também tem que dar tempo para esse é o maior ponto hoje, né? Para se desenvolver esse lado da Venezuela. Se você pensar aí nessa organização popular, ela tem, cara, a primeira lei orgânica de conselho comunal foi aprovada em 2006. É muito pouco tempo, sabe? Você pegar um conselho comunal que tem uma gestão de 2 anos... Mas ele expropriou indústrias também? Várias. E Inclusive... essas indústrias? Essa demissão em massa das cabeças da PDVSA foi uma forma de vocês Beleza. tecnicamente. Não, beleza. Mas indústrias alimentícias, de setores... Tem um supermercado do Centenário lá que, justamente, o Chaves falava o seguinte, na crise, né? Porque esse meio, essas reformas, tudo, a Venezuela vai caminhando com uma inflação de 30%, né? Foda. Quem vive ali no setor de primeira necessidade está blindado, sacou? Não vive essa crise diretamente. Mas, sobretudo, as classes médias, os estudantes, que querem comprar o iPod, que querem comprar roupa, querem comprar um computador, São cara, sacrificados. se fode. Para pagar um plano de saúde, uma educação privada. Quem vive fora do setor de primeiras necessidades se fode na Venezuela, porque é tudo muito caro. Eu vi. E isso, sem dúvida alguma, é um dos fatores que bota a juventude na rua contra o Chaves. Isso que eu ia falar na hora que a gente estava Bota a juventude na rua contra o Chaves. As missões educativas que fazem uma ponte direta do camarada pobre, tudo em cima distância. E é o motivo E tira o dessa cara do eleição, analfabetismo e joga o cara na universidade pra ele concorrer, com o camarada da classe média, que fez todo o ensino regular, não sei o que, aquele sofrimento todo, papapá, vestibular, passou. Aí de repente ele chega lá na UCV, ele olha do outro lado da rua tem a Universidade Bolivariana da Venezuela, porque ele sabe que os camaradas que estão ali não passaram pela mesma coisa que ele. E eles são esses camaradas que estão no mercado de trabalho competindo com uma vaga contra eles. Então, isso bota a estudantada na rua, sim. Eu acho que é o motivo da divisão da eleição aí também. Classe média e altas são, né? E aí tem uma questão fundamental. Tem uma questão fundamental aí, que é que eu chiei na questão do corporativismo. Não que a liderança não pressupõe uma discussão de uma certa organicidade. Você entendeu o que mas, eu quis dizer? Entendi, mas é muito perigoso. É muito perigoso porque o Chaves nunca foi corporativista no sentido de tentar construir um pacto social com todas as caras. Quer dizer, fingir, olha, não sei, mas o que eu estou dizendo assim, que vem carregado nesse conceito é o que? O Estado orgânico é o quê? Você tem o líder e o povo. Exatamente. Né? E aí você não tem uma diferenciação nisso, você não tem confronto, você tem conciliação. A cabeça não pode brigar com o Na resto. Venezuela é só confronto, né? Mas, na Venezuela você tem o seguinte, olha, meu governo é pro povo pobre, meu governo é pro pobre. Foda-se a elite,
Foda-se as classes médias, quer dizer, as classes médias a gente administra. Foda-se o imperialismo também. Foda-se, a gente governa pro povo. E é por isso que isso gera luta de classes. Porque a direita vai chegar e vai falar, o discurso do Capriles qual é? Nós temos que olhar para todos os cidadãos da Venezuela. Nós temos que buscar um consenso. É aquela parada, né? Que discorrer para todo mundo. Nós precisamos encontrar uma harmonia, um equilíbrio. É o discurso do Lula. É o equilíbrio, Tá né? agora. Não era. Chaves nunca defendeu Não era antes, equilíbrio, exatamente. nunca defendeu conciliação de classes. Ele sempre foi muito claro e pedagógico. Sempre botou assim: você é pobre, não deixa os esquálidos se apropriarem do teu processo. Esse poder é teu, isso é pra você. Então, assim, é uma potencialização da luta de classes nesse sentido. Agora, é claro que na prática, não é porque você é pobre, você é chavista, não é porque você é rico, você é contra o Chaves. É claro que no 23, que é uma paróquia combativa, que é uma paróquia vermelha, revolucionária, vê muita gente ali contra o Chaves. Isso daí é mídia também? Isso se deve à mídia, isso se deve também a um desgaste do confronto. Pô, ninguém quer ficar em guerra o tempo todo, cara, isso cansa. Entende? Em guerra com quem? Eu conheço muitos chavistas, beleza. eu conheço Só porque- muitos chavistas que são a favor do processo, mas que votaram no Capriles e porra, estão cansados. Mas aí também. Mas o Capriles não é um Capriles da direita fascista, sacou? É um Capriles. Mas é igual o Lula foi no Brasil. Não é à toa que a direita rachou lá. Sinceramente, tem que É um tomar cuidado entre o discurso e o projeto. Não, mas olha só, a gente está falando de uma eleição. Não é. A gente está falando justamente do que move uma boa parte de um eleitorado a votar no Capriles e, sobretudo, no Maduro, que ainda comete um monte de erros ali de processo, né? Machista e tal, não sei o quê. Então, quer dizer, o Capriles acaba sendo uma solução interessante, nova, jovem. Você tem ali uma série de elementos discursivos, retóricos, e a própria organização da direita, e aí a questão das eleições, né? A direita finalmente se organizou. Até então, a direita primeiro se retirou da Assembleia Legislativa como protesto da maioria chavista. Se retirou. Simplesmente, durante 6 anos, a Assembleia Legislativa era chavista. Que nenhum partido que eu conheço em 88. Hã? Nem o PT em 88. Se retirou do processo. PT é o quê? E... O PT na Constituição de 88. É um processo um pouquinho diferente. Não, mas ao contrário. É de cabeça para baixo. É. Mas então, a verdade é retirou, que né? a direita, ela veio se desgastando muito, né, nesse processo, porque é uma rejeição absurda, né? Não é à toa que chegou até um golpe de Estado. Ao paro geral seguinte, de 2002 para 2003, o referendo revogatório de 2004, então era uma rejeição absoluta, né? E ela não ganhava força com essa porra, não ganhava força com essa porra. O Chaves Apesar de ter tinha- conseguido organizar um golpe, apesar de não ter dado certo. Sim, mas não tinha sustentação. Porra, 2005 é porrada, Chaves reeleito, indiscutivelmente. Agora, nesse segundo mandato do Chaves, eles já prepararam o campo para ampliar uma participação institucional. Já conseguiram ampliar a participação deles na Assembleia. Nas eleições de 2012, eles já estavam muito mais organizados. Mariana, A mesa democrática, ela, né, a mesa de união democrática, ela conseguiu conciliar ali vários partidos de direita, vários setores, em torno da candidatura de um camarada jovem, carismático, muito inspirado no lulismo, né, nessa coisa do paz amor, da harmonia, vamos conciliar, tem avanço daqui, tem avanço acolá, podemos fazer todos felizes, quer dizer, num discurso muito mais palatável. um pouco do que o Serra Pra fez quem? aqui contra o Lula. Pra quem tá cansado também de ir pra É, em porrada. 2010 também. Né? Agora, dizer sinceramente que houve uma redução, um enfraquecimento da base do Chaves, do pobre, sustenta lá os 50% desde o começo. Vai tomar dele. Não existe. Isso não existe. Os
50% dele, desde a primeira eleição até 2013, estão lá, fiéis. O resto é o nini, né? É uma boa galera, né? De classe média, pobre, vai daquele, né? Daquele mais ou menos pobre para classe média, uma classe média média, uma classe média meio alta. Quer dizer, tá nessa disputa aí, né? Tá nessa disputa aí. Mas os 50% estão lá até hoje. Ah, o Chaves teve eleição que ele já meteu 65%. Sim, com textos mais favoráveis, enfim, de mais empolgação. Eleições mais que a direita se retirou completamente. Eleições que a direita então, não tinha uma desproporciona a coisa. que se sustentasse, que fosse palatável, essas coisas. Você tem. Mas, Tiago, isso que a Mariana está falando vai contra o que você falou ali da fragmentação da direita. A direita está se organizando melhor. Não, a direita está se organizando melhor, sendo que os setores mais radicais da direita estão em Miami. Os golpistas não estão mais totalmente... Os empresários que estão sendo expropriados. Os golpistas a estão alta em Miami. burguesia, alta burguesia, quer dizer, aquela que controla os meios de produção de fato, né, estratégicos, essa galera tá começando a sentir essa pressão. E essa tentativa da direita, que seja com retórica, projeto, quer dizer, se isso se sustenta após eleições, é uma aposta que muitos ali estavam dispostos a fazer. O Carmona não põe a cara do lado do Capricho. Primeiro, porque seria um grande prejuízo político para o Capricho. Segundo, porque provavelmente parte desse discurso da esquerda e parte desse discurso de conciliação que o Capriles faz, o Carmona não admite para si. É claro que ele vai torcer e vai mandar todos os seus pós-mandados votarem no Capriles. Mas com certeza aquilo ali não contempla ele de todo. Gente, vocês viram o cortejo fúnebre do Chaves? Caralho! O que de fundo? Cortejo fúnebre do Chaves. Vai ficar aqui Uma meio multidão de Cara, aquilo pessoas. foi Muita gente. bizarro. Mariana. Gente, pessoas saindo do país inteiro, cara. Quer dizer, chegar a falar pra mim, e mesmo Maduro, que aquela coisa ali é difícil de engolir. Maduro é um camarada, como eu já falei, tem umas tiradas machistas, não tem o carisma do Chaves, não é o Chaves, né? Quer dizer, ele tem a sua importância histórica, mas muito mais do que ele é o uso que o povo faz dele. O povo tem muita consciência disso, né? Quer dizer, de que forma eles usam o Maduro para continuar avançando nesse processo que se radicaliza a cada dia. Eu duvido, cara. Se a gente, eu tô para voltar à Venezuela. Eu tô para voltar à Venezuela porque, sinceramente, eu estive lá em 2010, eu estive lá em 2011, eu vi a mudança numa porra de um bairro de Caracas, sabe? Uma favela de Caracas. Uma mudança monstruosa a nível de conscientização, de atuação política, de projetos, cada vez mais contemplando. Vou fazer uma caravana no Sensador. É fundamental. Qualquer revolucionário precisa fazer um tour pela Venezuela. E a gente tem tour. E lá, cara, tem casa garantida, tem tour, tem tudo. Tem o Gustavo lá, tem o Tite no campo. Tem Gustavo aqui. Tem a gente tem uma articulação lá na Venezuela, cara. Mas você acha que eu vou te mandar pra onde? Você acha que na Venezuela tem o quê? Ele vai pra Barra da Tijuca. Falar que o processo desacelerou. Falar que o processo não é radical. Falar que o processo é meramente reformista. Ela tá respondendo ao Rodrigo. Eu sei. Sinceramente, Tá vendo, Rodrigo? Não, eu queria muito que ele estivesse aqui pra gente poder dialogar, né? Mas é um descalabro, perde vista efetivamente. Eu sei o que o Rodrigo ia falar, tá bom, mas isso não é marxista. Tá, mas cadê o comando? Meu irmão, comando tá nessa multidão de conselhos comunais, de comunas. Mas não tem estatização, tem que ter estatização. O capital ainda está, tem que dar a vozinha fina, ainda está. O capital ainda está na mão do grande burguês. Quero saber qual é o partido político que não seja lá da China. Tem mais de 7 milhões de filiados. Sendo que a população A gente começa por aí já, você viu. Né? Só disso já viu. Ou seja, quase um em cada 3 venezuelanos é afiliado do PSUV.
Foda isso, E o né? PSOV é uma E vocês merda. reclamando da Janira, hein? E o PSOV Pera aí. Qualidade, irmão. Aqui. Corta. Depois eu corto aí, né? Um em cada E é três. super interessante, assim, É o que a galera povo. se filia pelo... Aqui não, aqui. Não, e a galera se filia no PSOV É o que falam da gente. como um princípio moral, quer dizer, todo chavista, todo chavista é filiado. Hã? Não, o quê? Hã? Falou do Freixo? Da filiação. Não, o que você falou agora? Eu falei, Todo chavista é filiado. Não, porque todo chavista é viado. Todo chavista, todo bom chavista, é filiado ao PSOV. Tem que ser. Mas assim, Senão- a nível de uma real capacidade de oxigenação deste partido, Maduro, então, como é que pode em relação acontecer? às suas bases e a sua alta cúpula burocrática, que são esses líderes, né, dos médios, que giram em torno ali da figura de... Tem, obviamente, uma burocracia monstruosa, que o povo não reconhece, assim, nem se perde tempo ali dentro para discutir isso, porque a revolução está fora. Tipo, perdendo muito tempo Na cama, debatendo colocando na muito as correntes do PSOL, os Chega lá em líderes de cima, corrente do na alta PSOL. cúpula do PSOL, quê, ou né? do PSOL, olha só, do PSOV, meu irmão, é uma burocracia da porra. Aí o nego fica, mas por que Chaves não fez um sucessor? Por que o Chaves não fez um sucessor? Por que o Chaves... Porque, primeiro... Eu não sabia que ia morrer. Não, nem... não é isso não. Eu sei. Não é isso não. Fazer um sucessor é uma parada muito complicada, porque acho que o Chaves nunca foi a intenção dele realmente empoderar essa galera. E o sucessor só poderia sair dali, porque ele também não vai deslegitimar o partido, toda aquela burocracia que constrói, que coloca em funcionamento esse Estado, né, e tal, e que viabiliza todas essas transformações. Se ele tivesse que puxar um sucessor, ia ter que ser como foi. Ia ter que ser dessa galera. Ia ser maduro. Sim, ia ser dessa galera. Ele Acho, só ia dar um trabalho inclusive, maior, que ele mas- evitou isso ao máximo, justamente porque o discurso dele o tempo todo foi com o empoderamento do povo. Do povo. E a capacidade dele como professor, pedagógica mesmo, de ensinar não, né? De dialogar com o povo, porque ele é um cara muito dialético, ele é um cara muito dialógico. Acho que a força dele está justamente nessa capacidade que poucos líderes têm de ouvir e se transformar, né? Ouvir e transformar, quer dizer, é a transformação dialética da coisa mesmo. Acho que o Chaves ele tem muito mérito nisso. Você vê o Alô Presidente, é sensacional, cara. Como ele pega que o povo tá ali falando com ele, como ele transforma aquilo num projeto. Mas Como esses ele sai movimentos do que Alô são marginalizados, Presidente, Mariana? como ele sai do Alô... Aí você tem os problemas. É uma crítica. O que eu quis, quando eu falei aqui, eu quis colocar não algo como uma oposição ao chavismo, mas como, na minha visão, alguns limites que o chavismo tem. Tem vários limites. Né? Vários Como qualquer... limites. Quem olha assim meu discurso, parece que eu sou uma... né, cega, Às vezes estruturada. Mas é porque, dependendo do contexto, é difícil. As críticas, em primeiro lugar, estão aí todos os dias nos meios de comunicação. É muito mais fácil você ter acesso às críticas do que você ter acesso a uma visão de base, não seja meramente panfletária, mas que tenha consistência a partir de alguns princípios que a gente defenda como estratégia revolucionária. Então, quer dizer, numa conjuntura em que eu vejo meu companheiro colocar esses descalabros aqui, desqualificando um processo extremamente importante, tô brincando, tô exagerando, tô brincando. mas ele não exagera, né? Pois é, mas assim, mas vem o meu colega de lutas, que, pô, bem ou mal, né, a gente está aqui pensando juntos essa luta de resistência revolucionária no nosso território, aquela coisa toda. E não observar a potencialidade desse processo, colocando simplesmente como reformista, ou colocando simplesmente, né, como, sei lá, tão focado no tal do comando e tal, do comando da estatização. Eu acho que perde de vista efetivamente essa necessidade da gente estar antenado do que o povo é capaz de fazer quando se dá poder ao povo. Que eu acho que tem
não digo isso do Rodrigo, mas eu acho que muita gente de esquerda tem medo. Medo de ganhar tira vontade. O medo de perder tira vontade de ganhar. Eu acho que esse é o maior problema da esquerda. Porque a esquerda tem o seu projeto bem definido, seguro, né? E aí, só que nesse projeto se prevê o poder popular. Mas e se o povo não quer seguir aquele modelo? Como é que faz? Você defende o poder popular, mas o povo não quer esse modelo. Essa dificuldade está sendo mostrada nas ruas agora. Ou não tem. Aí eles A gente está apanhando aí para eles falam tudo. Não tem traquejo com o povo. Não, mas aí eles falam isso. Aí, não, o problema é que o povo está alienado. O problema é que o povo E vai fazer o Mas quê? isso é uma falsa. Isso é a ideia da vanguarda. Exatamente, isso é uma falsa. O povo Aí é a politizado. vanguarda iluminada. A partir da perspectiva dele, a partir de suas próprias experiências. A questão é como a gente junta, como a gente faz a dialética. Exatamente. A dialética, que é a coisa mais bela que eu acho que já foi feita, né, pensada, acho que é a palavra mais bonita que resume efetivamente assim, o sentido, o fundamento da existência humana. Agradeço muito o Heráclito por isso, tá? Mas é sem dúvida alguma essa ideia, né, de que a gente só existe na contradição. Negar a contradição, e aí, se a gente partir agora para uma fase B, né, a partir de tudo isso que foi colocado, a partir de todos esses pressupostos, a gente pode chegar e começar a pontuar algumas críticas de fato, né? Mas, Mariana, uma pergunta antes de partir para as críticas. Por que só em 2006 começou essa identificação da criação do conselho? O que impedia antes de ter acontecido isso? Dinheiro. Ele estatísticou E fôlego também, que é o que eu falei. Esse primeiro mandato dele, eles avançaram muito do ponto de vista legal. Institucional. Criando um campo ali, aberto, para radicalização, entendeu? O Então, que bate de frente com o que o Lucas tinha levantado. O quê? Com aquela teoria que você tinha levantado da instituição não poder puxar. Sim, eu falei mais assim, porque eu vi um vídeo do Alisson Mascaro, não sei se você conhece, um jurista marxista, que ele fala sobre o livro Socialismo Jurídico, do Engels. E que no livro, o Engels fala que não é possível se chegar ao socialismo pela via jurídica, porque o direito está intrinsecamente ligado à manutenção da ordem do capital. Então, por exemplo, ele critica, por exemplo, que o Stalin, na União Soviética, ele declarou que a União Soviética era uma república socialista através de uma medida constitucional. E que o Patiucanes, na época, um jurista marxista também, achou aquilo um absurdo, porque como você vai legitimar um Estado socialista através de um direito que é intrinsecamente ligado ao capital? E aí eu levantei essa questão, assim, porque realmente tem muito confusa ainda em relação ao processo da Venezuela, porque no caso ele escreveu uma nova constituição, tal, através respeitando a autonomia do povo também, foi através de referendos e tal. Ele escreveu. Sim, exatamente. Só que, exatamente, pela questão do socialismo, dessa crítica do Engels no socialismo jurídico, passou pela minha cabeça se isso não estaria dentro ainda dos marcos do capital. A questão é, se encerrasse ali, óbvio, não avança. Exatamente. Sim, exatamente. Mas a questão é, de que maneira se potencializa um movimento de massas, uma organização popular, a partir de brechas possíveis no campo institucional. Essa institucionalização, ela traz acúmulos e traz problemas também. Essa burocratização vem é um desses problemas da institucionalização. Mas, ao mesmo tempo, ela dá uma base para que as pessoas possam criar. Os conselhos são É uma fruto disso. habilidade. O Roland Denis, nas críticas, né? O Roland Denis, eu vou mandar para vocês um texto que descasca a lei das comunas. As comunas só foram regulamentadas em lei em 2010, ontem. A lei das comunas, elas foram regulamentadas em lei em 2010. Então, quer dizer, porra! 8 meses, porra. Quer dizer, ontem, né? Então, e ele descasca as leis das comunas, né? Falando justamente isso. E ele parte muito do ponto de vista indígena, né? Ele se vinculou muito à luta indígena, então ele criou um ressentimento também muito grande ao processo. Que tem uma dificuldade muito grande de assumir ou administrar
essas outras formas de organização, de participação, de expressão, de representação, né? Quer dizer, o trator vai avançando, né? Vai avançando dentro daquela linha consensuada, construída, compactuada minimamente com os movimentos sociais. Um monte de coisa vai ficando para trás, vai ficando para os lados, né? E esses restolhos aí, o que você faz com eles, né? Como é que você engloba todos, incorpora todos? Então ele vai falar, pô, a lei das comunas, ela acaba com todo esse movimento, ele é inclusive catastrófico, se você pensar que a lei das comunas é assim, é o epitáfio da revolução, sacou? Porque engessa o processo de uma forma absolutamente burocrática e que esgota todos os mecanismos anteriormente existentes de espontaneidade, de organização, de liberdade e tal. Infelizmente tem que ir embora, tem que subir o alto ainda. Tem que pegar no celular. Vem cá, vocês vão amanhã na praça?